minhas amigas, tudo bem? Hoje é dia 25 de março de 2020. Eu estou aqui com mais esse vídeo no canal A Verdade Patriota. Meu nome é Júlio César. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos passando por um momento político muito grave. Guardem isso, muito grave. O que vai acontecer de hoje, dia 25 de março, até lá o meio do mês de abril, muita coisa vai acontecer. Porque junto a isso, nós temos aí a epidemia do Covid-19, o comunavírus. É esse mesmo, comunavírus, tá? E o que está acontecendo em cima disso, pessoal? Enquanto o governo Bolsonaro está se desdobrando para dar uma solução da melhor maneira possível, que não prejudique a economia do país e que resolva o problema dessa virose, nós temos do outro lado o pessoal do quanto pior melhor. Quem são esses? Presidente da Câmara, presidente do Senado, maioria dos governadores de estado, alguns camufladamente lá no cantinho, mas tem uns que estão se expondo mais. Por exemplo, o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, esses dois estão aí, ó, na frente da batalha. E principalmente o seu governador do estado de São Paulo. Esse então tá mesmo a fim de quebrar o pau mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou conversar com vocês sobre isso. Antes de mais nada, mais uma vez gostaria de pedir todo o apoio de vocês nesse canal. Compartilhem esse vídeo o máximo que puderem. Quem não está inscrito, que se inscreva nesse canal. E não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha, se você gostar. Ou, se não gostar, o seu dislike. Certo, pessoal? Muito obrigado. Bom, o que está acontecendo, na verdade, pessoal, o que nós estamos presenciando é um golpe. Um golpe está em andamento, claramente. Cada vez mais, essas entidades, essas pessoas, não têm mais medo de mostrar isso, tá? Estão tentando, de tudo que for possível, de tudo que é jeito, derrubar o presidente da República. E tiveram, de repente, um aliado de peso, que é essa virose, essa pandemia que está assolando o mundo e aqui no Brasil também. E estão transformando isso, gente, num negócio assim assombroso. Estão aterrorizando, estão causando histeria, entendeu? Medo na população. Isso é uma maneira que eles encontraram de desestabilizar o governo Bolsonaro. Com isso fica mais fácil a queda deles, tá? Já teve reunião deles aí em que eles ficaram conversando, perguntando, apostando qual é o dia que o governo Bolsonaro vai cair. Olha só a situação que nós já estamos. Isso é coisa seríssima, pessoal. Vocês sabem muito bem que há poucos dias entrou em cena o embaixador da China. Foi lá, ficou brabinho com o Eduardo Bolsonaro porque ele falou uma coisa que o mundo inteiro sabe, que o vírus é chinês. Da onde que surgiu o vírus? Aonde foi o primeiro lugar? Na China, sabe? Mas o Brasil, o presidente da República dos Estados Unidos fala isso abertamente e ninguém vai lá falar nada com ele. Agora, um deputado que tem imunidade parlamentar, ele pode falar, o embaixador falou um monte de bobagem e ainda por cima tendo todo o apoio do presidente da casa, do presidente da Câmara, que na minha opinião, nesse momento, a partir do momento que está ficando lá do lado de um embaixador chinês e não defendendo o lado brasileiro, e principalmente um deputado da casa, ele está cometendo um crime, na minha opinião, tá? Então, os senhores vejam que o negócio está sério, tá? Engraçado, né? Estão usando o vírus como arma para poder derrubar o presidente. Se vocês se lembrarem, se vocês não se lembram, no carnaval
inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. No carnaval, o vírus já já tinha se instalado no Brasil. E o que aconteceu? O presidente Bolsonaro, ele já tinha até decretado, se eu não me engano, um estado de, não sei se é calamidade pública, ou uma coisa assim, com relação a essa virose. Ele já estava alertando. Mas nesse momento, em pleno carnaval, o vírus já está circulando no Brasil, o que é que o senhor João Dória, principalmente, o que é que o senhor governador Witzel do Rio de Janeiro fizeram? Vamos botar o bloco na rua. Todo mundo para a rua, todo mundo, carnaval. Existe vídeo do senhor João Dória falando abertamente que o carnaval de São Paulo passou a ser o melhor carnaval do Brasil, porque tinha mais de 15 milhões de pessoas na rua. Olha só, 15 milhões de pessoas na rua e o vírus circulando. Logo aonde? São Paulo, aonde que turista desembarca aos borbotões lá, vindo de tudo que é lado, principalmente da onde? Da Europa, Itália, Espanha, França, Portugal e por aí vai, Inglaterra, por aí vai. Chineses, japoneses, tudo por aí. Mas o Bolsonaro foi dar a mão para pouco mais de 200 pessoas em frente ao palácio e ele estava negativo e ainda está negativo para o vírus. Caíram de pau em cima dele. Parecia que o mundo ia acabar. E, enquanto isso, os governadores de Rio e São Paulo pulando carnaval, sambando e dançando, botando o povo na rua, se contaminando. Agora tá lá, ó, São Paulo. Hoje nós temos dados aqui de hoje, dia 25 de março, 57 mortos, 2.433 pessoas infectadas. A maioria dos mortos, esmagadoras, parece que 50 ou até mais, em São Paulo. Pois é, né, senhor Dória? Em pleno vírus chegando no Brasil, o senhor botou 15 milhões de pessoas na rua e achou lindo, maravilhoso. E aí, como é que fica? Ah, mas não pode parar o carnaval, né? Senão perde dinheiro. A dona Rede Globo, que comanda o carnaval, ia perder dinheiro. Nesse momento, a dona Rede Globo não contabiliza nada, não fala nada. Então, senhores, vejam o que está acontecendo. Eles podem tudo, pode botar gente na rua, pode contaminar todo mundo. O presidente não pode falar, não pode apertar a mão de meia dúzia, que aí o pau quebra. Vocês precisam, senhoras e senhores, prestarem muita atenção nisso. Isso é grave, muito grave, tá? Bom, como eu disse, gente, o golpe está aí. Quem são os cabeças disso aí? Presidente da Câmara, presidente do Senado, governadores e também o Supremo. Inclusive, no Supremo, o de sempre, né, o senhor Gilmar Mendes, está preparando um projeto lá para implantar o semi-parlamentarismo do Brasil. Ou seja, tirar o poder do presidente da República. Ele está montando todo o projeto para jogar lá para os deputados e apresentar lá na Câmara. Então eles estão preparando de tudo que é, não só atacando via televisão, esse problema do vírus, estão montando esquema para legislação para poder tirar o presidente, ou seja, eles querem porque querem acabar com isso. Tá? Então, o que aconteceu? O presidente da República, né, resolveu fazer um pronunciamento devido ao que está acontecendo, principalmente com relação ao problema desse vírus, que, na minha opinião, eu concordo com o pronunciamento que o presidente da República fez ontem, tá? E eu vou mostrar por quê. O presidente fez um pronunciamento ontem, né, que muitos não concordaram. Eu concordo. Principalmente quando fala da histeria de governadores do Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro, né? E também do lockdown vertical, tá? O que é o lockdown vertical? O lockdown vertical é a quarentena vertical, ou seja, é uma coisa mais restrita, ou seja, é manter os idosos e portadores de outras doenças mais sérias, que estão acamados, esses mais isolados, esses mais protegidos. E ficando em casa, né, logicamente, mais protegidos. E liberar os jovens, né, em plenas condições de produtividade de trabalho. Com isso evitaria o quê? O caos econômico. Essa é a ideia
do presidente da República, ele falou isso ontem, entendeu? E esse caos econômico, gente, ele é pior que a epidemia. É só vocês analisarem. Muita gente, né, não, senhor, é só você analisar. O caos econômico acaba com tudo. A epidemia não acaba com tudo, não, tá? Não mesmo, tá? Então, o que aconteceu? Ele fez esse pronunciamento, né? E muita gente, para variar, o que já era de se esperar, essa esquerdopatia aí, esse povo da esquerda que não pensa outra coisa, caiu de pau em cima. Né? Porque esse presidente tá louco, é o de sempre, né? Aquele mantra de sempre. Eu não concordo, não. Eu acho que o presidente está certo. E o que está acontecendo, gente? Tem governadores aí que já começam a pensar de outra maneira. Não, pois é, vamos ver isso e tal. Eles estão assim meio tímidos para não aparecer muito, mas tem governadores que já concordam com isso, tá? Outra coisa, tem já alguns países que já estão adotando isso. O presidente dos Estados Unidos já está pensando nisso e parece que amanhã ou depois já vai praticamente fazer com que isso vá para frente. Lá no Japão, isso já está acontecendo. Se vocês virem vídeos aí na internet, o pessoal no Japão está todo mundo andando na rua à vontade. Os velhinhos estão em casa. Quem precisa de ficar em casa, está em casa. O pessoal não quer parar de produzir, não. E eles estão certos. Senão quebra todo mundo, né? Só quebra todo mundo. O microempresário, o pequeno empresário, quebra todo mundo. Tá? Então, aqui no Brasil também temos economistas aí pensando já, concordando com isso. Vejam aí na internet, no YouTube, tem muita gente boa falando sobre isso, tá? E isso fez com que esse governador, principalmente de São Paulo, esse de São Paulo então tá mesmo a fim de quebrar o barraco mesmo. Ele fez com que ele atacasse ainda mais o presidente. E isso acabou acontecendo uma outra coisa, gente. Aí que vem o X da questão. Levou o comandante do Exército, o general Pujol, a fazer um pronunciamento. E esse pronunciamento, a esquerda, para variar, né, deu aquela rebolada dela, dizendo que o comandante do Exército está contra o Bolsonaro. Não, senhora, gente. Nitidamente, ele mandou um alerta para a esquerda. É só não enxerga quem não quer. Nitidamente, tá? E eles aí que sabem. O Exército, as Forças Armadas já mostraram, olha, não vem não que o bicho vai pegar. A mensagem do comandante do Exército, na minha opinião, foi bem clara. Tá? Tem gente tentando passar panos quentes por cima, dizendo que não sei o que, mas foi. Tá bem claro. O que acontece? Teve se eu não me engano foi o Estadão, o Jornal de São Paulo, que entrevistou aí alguns generais. E esses generais, eles, em princípio, eles discordam da maneira como o presidente se dirigiu à nação. Mas eles concordam plenamente com o conteúdo da fala do presidente. Eu também concordo com isso. Eu acho que o presidente, em certos momentos ali, ele foi um pouco, não deveria ser tão, vamos dizer assim, agressivo como ele foi, né? Mas, por exemplo, quando ele se dirige ali à Rede Globo, aquele médico lá da Rede Globo, ele para mim, ele tá certo. Ué, o médico da Rede Globo pode falar que é uma gripezinha, ele não pode. Mas eu acho que ele não deveria ter colocado esse lance da gripezinha como um todo. Ele deveria não falar muito sobre isso, tá? Mas no mais, eu acho que ele tá certo, tá bom? E aí, o presidente Bolsonaro teve uma reunião com os governadores do Sudeste e aproveitou para poder partir para cima do seu Dória, que vinha com as falácias, né? Vamos dizer assim, agredindo o presidente, debochando até do presidente. O presidente se sentiu, e eu acho que ele está certo, sinceramente, falou, moço, você está falando, todo mundo está dando atenção para você, eu estou quieto, você não se emenda, então agora eu vou falar. E falou na frente dele, coisa de homem, coisa de macho. Não é igual ele que fala por trás, fica lá longe falando. Igual ele fez outro dia com aquele senador lá,
que falou, quando o senador partiu para cima dele, ele se escondeu atrás da polícia. Atitude de covarde. Então o presidente ele não é assim. Ele foi e falou. Ah, é? Então vamos lá, moço. Vocês vão ver isso aí no vídeo, tá bom? Que eu vou passar agora. Espera um pouquinho. Agradeço as suas palavras, senhor governador. Completamente diferente e dissociada por ocasião das eleições de 2018, onde Vossa Excelência apoderou-se do meu nome para se eleger governador. Acabando as eleições, como fizeste com outro no passado, que te elegendo para a prefeitura, vira as costas e começa a atacar covardemente aquele que emprestou o seu nome para a sua campanha, não de forma voluntária. Guarde essas tuas observações por ocasião das eleições de 2022, onde Vossa Excelência poderá destilar todo o seu ódio e demagogia por ocasião das mesmas. Nós aqui temos responsabilidade. Desde o final das eleições de 2018, Vossa Excelência assumiu uma postura completamente diferente daquela que teve comigo, até por ocasião do meu pronunciamento na ONU, onde subiu a sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tens responsabilidade, não tens altura para criticar um governo federal que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Vossa Excelência não é exemplo para ninguém. Não aceito, hipótese alguma, essas palavras levianas, como se Vossa Excelência fosse o responsável por tudo que acontece de bom no Brasil e acusa levianamente esse presidente que trabalha 24 horas por dia para o bem do seu povo. Queremos sim preservar os idosos, mas não aceitamos demagogia barata. Essa que vem por parte de Vossa Excelência, que se escuda em outros governadores como se fosse o porta-voz deles. A não ser que eles concordem, essa situação de porta-voz, para mim, não serve. Vocês viram aí, pessoal, o que aconteceu? Esse oportunista, né, esse João Dória, que quando na eleição cansou de falar de Bolsonaro, usar até a camisa Bolsodória, né? Ele, aquele ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ele levou e bem dado, poderia ser pior, tá bom? Agora, se vocês repararem, pessoal, o que está acontecendo aí é o seguinte: está havendo um revezamento de vários políticos, até os partidos, descendo o pau do presidente. Vem um, fala, depois vem outro, fala, e fica assim, para não ficar cansativo para o povo, para aquela mesma pessoa, eles estão fazendo um revezamento. Com isso na intenção de quê? De cansar o presidente, de deixar o presidente muito para baixo, cansado, estressado, e também mexendo com a opinião pública. Como eles estão fazendo isso? Isso é uma jogada, isso é uma tática. Cada vez mais um ou outro, então aquilo não fica uma coisa muito repetitiva. Outra coisa importante, nesse momento, quem se retirou de cena foi quem? Foi Lula, PSOL e a cambalheira, aquela podridão da esquerda. Eles se retiraram, mas vocês pensam que eles estão por fora? Não estão, não. Isso faz parte da tática. Daqui a pouco eles voltam à ação de novo, aí sai até conseguir derrubar o presidente. Só que eu vou dizer uma coisa para os senhores: ele não vai cair. Na minha opinião, não. Tá? E pelo que foi pronunciamento do comandante do Exército, dá para notar nitidamente. Eu acho bom esses caras ficarem um pouquinho quietinhos na dele, porque se eles não ficarem, o bicho vai pegar. Vai ser assim. Eles não estão acreditando. Estão querendo pagar para ver. Pois então que pague. Certo, pessoal? E essa é a Verdade Patriota de hoje. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe a todos vocês. E vamos em frente, porque nós vamos vencer essa guerra. Essas guerras. A do coronavírus e a desses políticos traidores, oportunistas que estão aí. Um abraço.